Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A gente está dando início a mais uma live aqui no Instagram da Tagarela. Eu sou a Mariana, é um prazer ter a companhia de vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre a crise na acomodação aqui na Austrália. Tem crise mesmo? A gente vai saber se existe realmente essa crise e como lidar com ela, né? Tem muita gente se preparando para vir fazer intercâmbio aqui na Austrália que já está preocupado com isso. Vou encontrar acomodação. Geralmente as pessoas contratam uma acomodação no primeiro momento, mas depois que chegam aqui tem que procurar por uma acomodação fixa. E a gente sabe que os valores realmente aumentaram para alugar um lugar para morar e que a demanda é muito grande, então não tem tanta oferta quanto tem gente procurando, mas é possível sim encontrar uma acomodação para você viver durante o seu intercâmbio aqui na Austrália. A gente convidou duas pessoas que entendem muito bem do assunto para falar sobre isso hoje aqui com a gente. A Gigi Calmon, que é corretora de imóveis, já era corretora de imóveis no Brasil, é corretora de imóveis aqui na Austrália, ela está aqui em Melbourne e ela já atua no mercado imobiliário aqui na Austrália há 6 anos. E vamos conversar também com o Taio Tomazetti, que é diretor da To Stay Accommodation, uma empresa de acomodação que oferece acomodação para estudantes internacionais. O Taio vai falar da importância de contratar uma acomodação para o primeiro momento, para quando você chega aqui no seu intercâmbio na Austrália, para você ter tranquilidade para procurar por um lugar fixo depois. Enfim, vamos falar sobre acomodação na live de hoje da Tagarela. Vocês são nossos convidados a deixar comentários, deixar perguntas. Fiquem muito à vontade para interagir com a gente, porque a gente está aqui justamente para tirar as dúvidas que vocês têm e para passar, claro, algumas informações importantes, dicas, recomendações de quem entende do assunto, né? Então vamos ver se a Gigi já está por aqui pra gente, ó. E fiquem à vontade, então, para os comentários e para as perguntas, tá, gente? Vamos lá. Aí tem República, já tem uma pergunta aqui da Gilmara. Oi, Gigi! Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, eu tô bem, e você? Tudo certinho por aqui também. Obrigada, viu, primeiro, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui da live da Tagarela sobre a acomodação. Muita gente querendo saber, né, melhor sobre esse assunto, e você é uma pessoa que atua no mercado, que entende bastante disso, então obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Para a gente é muito importante falar, né, realmente sobre acomodação na Austrália. A gente vê muita dúvida, a gente vê muita gente no meio dessa maluquice que está agora levando golpe, né, que é uma coisa que a gente precisa falar. Eu sempre bato na tecla, cuidado com quem que vocês estão fechando acomodação. E nada melhor do que você ter uma agência, né, que indica profissionais na área que podem realmente auxiliar nessa sua primeira chegada na Austrália, que é super exciting. Já é tanta coisa, né, que a gente tem quando a gente vem para cá. Eu vim como estudante, já tem aquele frio na barriga. O que eu vou encontrar? Não tenho domínio da língua. Como é que vai ser? Eu vou ter um lugar para morar. Então, assim, a acomodação, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes, porque se você tem ali o seu cantinho, um lugar confortável, né, para você dormir, para você estar ali tranquilo, já é meio caminho andado, né? Porque é tanta coisa que a gente já tem que se preocupar fora a acomodação, que eu acho que só de você ter o seu lugarzinho ali para ficar já é super, né? Já faz toda a diferença, né? Na sua adaptação no intercâmbio. Realmente, a vida do estudante aqui, eu não sei como que você chegou, mas eu também cheguei aqui como estudante. E a vida é bem corrida, a gente estuda, a gente trabalha, e chegar em casa e ter um lugarzinho para você chamar de lar, não tem nada melhor. Então, contem com profissionais na área que vão poder te auxiliar com isso. É a primeira dica que eu posso dar. São várias as dicas que você vai dar hoje aqui pra gente, né? Bom, vamos começar falando então sobre a crise, né? Tem gente que fica na dúvida, existe mesmo essa crise de acomodação na Austrália? A gente vê alguns posts, algumas publicações nas redes sociais bem alarmantes, né? O pessoal falando, não vem agora para a Austrália, porque a crise da acomodação aqui é muito grande, você não vai encontrar casa. Eu já vi até algumas pessoas nas redes sociais falando, cuidado, que as agências de intercâmbio tentam te enganar, falando que está tudo mil maravilhas aqui. A gente quer deixar muito claro que a gente está aqui para passar informações reais, informações,
né, corretas, enfim. A gente não quer enganar ninguém, porque não faz sentido, né? Não tem porquê. Na minha opinião, existe sim uma crise na acomodação aqui na Austrália, tanto que o governo federal divulgou essa semana o orçamento federal para o próximo ano fiscal, né? Julho de 2023 a junho de 2024, e o governo federal está investindo parte do orçamento, vai ser investido justamente em acomodação, porque assim, não é só estudante internacional que está tendo problema para alugar ou para comprar, no caso, né, de quem já está aqui há mais tempo e quer comprar um imóvel, também é difícil, também está sendo difícil nesse momento. Então, assim, o governo federal está preocupado com isso, pegou uma parte da verba ali do orçamento para destinar para isso, vai construir mais casas, né, mais acomodações, né? Eles têm até uma meta, depois eu vou olhar aqui, eu abri um link aqui da meta que o governo tem para isso. No próximo ano fiscal, quer ver? Ó, o governo vai expandir a elegibilidade para a compra do primeiro imóvel, aí no caso de quem quer comprar, mas também vai oferecer, tirou uma parte da verba aí para aumentar a oferta de moradias, né? Vai aumentar receitas fiscais para projetos de construção para moradias de aluguel, porque justamente tá faltando, tá difícil para as pessoas conseguirem alugar. Então, Gigi, na sua opinião, essa crise existe e por que ela existe? A crise existe, a crise existe. Então, realmente, hoje em dia, tem uma crise de acomodação, mas não tem ninguém dormindo debaixo da ponte, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que alertar o pessoal. Gente, tem uma crise, não é tão fácil quanto era antes, né? E a crise é muito simples, é a lei da oferta e da demanda. Então, o que que acontece? Vamos voltar antes de 2020, né? Antes do Covid. Então, aconteceu o que durante o Covid? As fronteiras, todo mundo já tinha, vamos falar assim, as dificuldades para alugar aqui na Austrália, porque o processo de locação na Austrália é um tanto diferente do processo de locação do Brasil, né? Então, eu tenho, hoje, me entregando minha idade, já 15 anos ou 16 anos de experiência em imobiliária, né? Então, no Brasil, eu tenho uma imobiliária no Brasil, é, sou advogada especializada em direito imobiliário no Brasil. Estou na Austrália há 6 anos trabalhando com imobiliária também. Então, aqui eu tenho a Colmeia Property, que a gente ajuda justamente nisso, na acomodação compartilhada. 95%, eu acho, que dos nossos inquilinos hoje, que a gente chama eles de abelhas, das nossas bis, são estudantes. Né? Então, a gente tem algumas pessoas que não são, mas a maioria são estudantes. E mais de 80% brasileiros, né? Então a gente ajuda bastante essa comunidade brasileira que está vindo. O que que acontece? Lá quando estava falando da questão do procedimento para alugar um imóvel aqui na Austrália. Então a gente tem aqui na Austrália, eles têm o que eles chamam de open house, né? No Brasil, se você vai alugar um imóvel, o corretor te coloca no carro dele, te leva lá no imóvel, te mostra o imóvel e fala: e aí, gostou? Gostou? Você manda alguns documentos, prova que você pode pagar. Talvez você tenha um fiador, seu pai, sua mãe, seu tio. Fala: não, legal, pronto, a casa é sua. Você gostou, você me passou seus documentos, a casa é sua. Aqui a competição é diferente. Aqui eles já abrem um dia. Primeiro que não é de imobiliária. Você encontra um imóvel aqui que todas as imobiliárias do país inteiro divulgam nos mesmos websites. Então, é uma facilidade para o cliente, mas ao mesmo tempo é uma disputa muito maior por um imóvel específico. Então, as imobiliárias colocam nesses sites específicos, né, eles fazem o advertising do imóvel, e aí eles colocam tal dia, tal hora, os interessados venham. Eles abrem a casa por 15 minutos. Se você chegar atrasado, você dá com a cara na porta, já aconteceu comigo. Não, e se você chegar no final e falar: desculpa, tô fechando. E olha, eu trabalho com isso aqui, eu entendo por quê. Porque daqui 15 minutos, do outro lado da cidade, eu tenho que abrir uma outra casa do mesmo jeito. Então, se a pessoa chega, às vezes, o cara foi grosso, não quis abrir para mim. Gente, é horário, e o horário aqui é batidinho. Então, assim, aí você tem 15 minutos para ver essa casa, com um monte de gente junto. Aí você vai entrando, vai um batendo no outro ali, passando no corredor. E aí, quando todo mundo vai embora, manda um monte de documento. A aplicação eu falo que eu ajudo o pessoal do mesmo jeito que o agente de imigração ajuda a conseguir o visto. Eu falo que parte do meu trabalho também é ajudar o inquilino a conseguir o imóvel. Porque eu sei exatamente a documentação que ele precisa, como que ele precisa escrever, o que que ele precisa colocar e mandar todo esse processo juntinho
para a imobiliária para poder fazer a aplicação dele e possivelmente a Eu vou aprovação. pedir para você dar umas dicas com relação a isso, né? Aham. Aplicação para alugar um imóvel, o que é importante a pessoa colocar na documentação, que eu acho que é uma dica que as pessoas querem saber. Mas antes disso, eu queria saber de você o seguinte: com relação à crise, Sim, essas inspections, isso que você citou é uma inspection, né? A pessoa vai lá para fazer uma inspeção, digamos assim, para conhecer o apartamento, a casa, o que seja, e daí dar entrada, demonstrar interesse, falar, eu quero alugar esse imóvel. E aí você vai concorrer com as outras pessoas que também demonstrarem exato. interesse. E, inclusive, eu tenho a impressão de que eles dão preferência para quem tem um olerite, um contra-cheque mais alto, para quem é australiano, enfim, eu acho que tem essas questões. Mas com relação à crise, hoje a gente vê muito mais gente numa inspection do que antes. Sempre tiveram, né, Exatamente. uns bairros mais concorridos, uns imóveis mais concorridos, mas me parece que hoje qualquer lugar, por exemplo, aqui em Melbourne, qualquer bairro que você vá olhar um imóvel né, fazer o pedido, demonstrar o interesse para que você quer alugar aquele imóvel, você vai encontrar várias pessoas querendo o mesmo imóvel, é isso? Exato. Isso é só contextualizando, né? Para o pessoal entender que o processo aqui já é diferente do processo que eles estão acostumados para alugar um imóvel. Então, contextualizando, o que, que aconteceu? O processo sempre foi esse. Só que aí fecharam as fronteiras no Covid. Então, você teve muita gente. O primeiro-ministro daquela época, não sei se você lembra, deve lembrar, falou para quem não tinha a residência aqui: It's time to go home. É hora de ir para casa. O pessoal tá morando aqui 3, 4 anos, pagando imposto aqui. Essa aqui é a casa deles. Mas o que aconteceu? No primeiro momento, o governo falou, vão embora. Então, teve uma saída de gente exponencial da Austrália. Naquele momento, a gente teve muito imóvel no mercado e pouca gente para suprir essa demanda. Tanto que Os baixaram imóveis, os o preços, valor né, dos dos imóveis aluguéis naquele caiu. momento. O valor dos imóveis caiu, todo mundo querendo alugar o próprio imóvel, o imóvel ficando vago por um mês e meio, coisas que não se viam aqui antes. Passou isso, abriram as fronteiras. Então, eu peguei alguns dados aqui. Só ano passado tiveram 360 mil vistos pedidos para entrada na Austrália. Então, o que aconteceu? Todo esse pessoal está voltando e todos os proprietários que perderam muito dinheiro lá, a lei da oferta e da demanda mudou, falou, opa, agora é hora de eu rever meu prejuízo. E os Agora eu vou preços dos imóveis foram, recuperar o que eu... É. lá em cima e a demanda alta, você entra numa Open for Inspection, hoje tem 50 pessoas em uma. Tem imobiliárias já que já não fazem Open for Inspection. Eles falam, se você está interessado, manda sua aplicação. Eles já selecionam a aplicação antes e mostram só para essas pessoas que já estão pré-aprovadas, basicamente. Então, tem imóvel que nem chega a cair para fazer inspeção. Então, isso realmente aconteceu e a crise imobiliária, sim, existe. Mas é impossível encontrar acomodação? Não, não é. Porém, está mais difícil. Existem técnicas, assim como vocês na imigração, existem técnicas que vocês podem usar para a pessoa ter uma apresentação melhor para a imigração. A Uhum. mesma coisa na aplicação. Existem técnicas que você pode usar para você se aparentar melhor na hora de você aplicar para um imóvel. Que dicas então você dá? Porque a gente sabe que quem está chegando pode ter uma certa dificuldade de conseguir alugar um imóvel no nome da pessoa, porque a pessoa ainda não tem um trabalho aqui, muitas vezes, né? Não tem ainda como apresentar um comprovante de renda, algo nesse sentido. Mas é possível para a pessoa que tá... Porque a gente vê muitas famílias vindo, né, fazer intercâmbio, casais, pessoas que querem ter um cantinho só delas. Eu acredito que hoje, para quem está sozinho fazendo o intercâmbio aqui, uma possibilidade legal seja de compartilhar casa, né, dividir com outras pessoas, do que alugar um imóvel no próprio nome. Mas primeiro, para quem quer alugar um imóvel no próprio nome, é possível? E quais dicas você dá para essas É pessoas? possível. A gente oferece um serviço hoje que faz realmente essa prestação de serviços, de guiar essa pessoa para poder encontrar um imóvel. Então, eu também, a pessoa não está no país, eu vou lá, né, nosso time vai lá, visita o imóvel, filma o imóvel, pega toda a parte da aplicação dessa pessoa para aplicar para o imóvel se ela quiser sozinha. E a Colmeia também tem os imóveis compartilhados, que a gente facilita muito esse processo, né, de questão de documento, comprovação de renda, para o pessoal que quer, num primeiro momento, encontrar uma acomodação compartilhada, viver um pouco daquela experiência de morar com outras pessoas, outras culturas, né, já conhecer um pessoal.
Então, essas duas coisas existem, né? De acordo com o perfil do cliente. Para quem quer encontrar um imóvel sozinho. A primeira coisa que eu coloco é o pessoal, eu não trabalho. Então, assim, eu acho que a cabeça do imigrante, quando ele chega aqui, ele esquece quem que ele era antes. Ele começa a viver essa pessoa que ele virou aqui, né? Então, se aqui ele é um estudante e não tem trabalho, ele acha que ele é só isso. Um estudante sem trabalho. Não, peraí. Você tem uma história. O que você fazia antes? Como é que você ganhava dinheiro antes? Fechei aqui porque tá batendo um sol aqui no meu. Sem problema. Então, assim, a primeira dica que eu dou é não esqueça quem você é. Não esqueça sua história e sua trajetória até aqui. Né? Eu sou dentista, eu sou veterinário, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu tinha minha empresa no Brasil. Então, isso tudo é válido, essa é a sua história. Então, vamos começar contando a sua história. Né? Da mesma maneira que você conta a sua história para imigração, você vai contar a sua história quando você estiver aplicando para o imóvel. Tá, eu sou um engenheiro e eu vim para a Austrália para aprender inglês. Poxa, legal. Então, você não tem emprego porque você está encostado. Você está aprendendo a falar inglês. Eu arrumei um emprego de cleaner porque é mais fácil para eu poder, porque eu não me comunico bem ainda. Então você não é um cleaner que começou, um recém-cleaner, um cleaner júnior que começou a trabalhar 2 meses. Você é um engenheiro que está aprendendo inglês, está trabalhando como um cleaner para poder improve, né? Como é para melhorar o seu inglês. Então, vamos começar contando a sua história. Isso já traz muita credibilidade para sua aplicação, entendeu? Então, já traz que você já terminou uma faculdade ou você já trabalhava em algum lugar, já mostra que você é uma pessoa responsável. Já mostra que você é uma pessoa determinada. Você está aqui aprendendo inglês para melhorar a sua carreira, já mostra que você tem uma pessoa com foco, com objetivo na vida. Então, não esqueça quem você é antes de chegar na Austrália, é a minha primeira dica. A segunda dica é, assim como a questão do processo de imigração, você não vai jogar qualquer documento lá, você não vai jogar qualquer documento na sua aplicação. Então, foca. O que eu quero? Eu quero alugar esse imóvel. Para quê? Por que esse imóvel é bom para mim? Esse imóvel é perto do transporte público, que vai demorar 15 minutos de lá para minha escola. Essa aqui é minha rotina, é isso que eu faço. Esse imóvel é perfeito para mim porque eu tô vindo com meu marido e com a minha filha e tem um parque do lado. Então, assim, por que esse imóvel é bom para você? Então, todas essas coisas que a gente não está acostumado a fazer no Brasil, porque é tão simples alugar um imóvel. Você fala, quero alugar um imóvel, gostei desse aqui, é meu. São coisas que você tem que passar para o proprietário. Ele tem que gostar de você. É como se fosse um resumê, né? Um currículo. O que você vai colocar no seu currículo? Então, é a mesma coisa no processo de aplicação. Não tenho dinheiro na Austrália, mas você teve que provar para a imigração que você tinha dinheiro para chegar aqui. Verdade. Usa aquele dinheiro. Mas eles não contam. Eles não contam como comprovação de renda aqui. Mas eles conseguem ver que você tem um pouquinho de dinheiro lá. Você tem uma reserva caso você precise para pagar o seu aluguel. Eu não. Puxa, eu não tenho rental reference, né? Que são as referências de locação. Eu nunca aluguei um imóvel na vida. Por quê? Não, porque eu tenho um imóvel no Brasil. Poxa, você tem um imóvel? Então, por que você não vai falar isso? Você tem um imóvel porque você juntou dinheiro, né? Comprou o imóvel, você pagou seu mortgage, né? Pagou seu financiamento. Então, tudo isso representa quem você é. E na hora de aplicar para um imóvel aqui, é muito importante você trazer essa credibilidade para o dono do imóvel. Né? Então, por mais que você não tenha referências de locação na Austrália, por mais que você não tenha um emprego fixo ainda, não esqueça quem você é. Então, traga tudo isso na hora da sua aplicação. E aí, Gigi, tem alguma orientação com relação, por exemplo, a essas inspections? Porque, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui alugar um imóvel no meu nome aqui, eu chegava das inspections, quando eu via muita gente, eu já desanimava. Eu pensava, nossa, não vou conseguir. E eu levei alguns nãos, né? Eu tentei alugar alguns imóveis e não consegui. Enfim, como é que a pessoa pode buscar, ainda mais hoje em dia, né? Que está essa procura tão grande. Tem alguma dica que você dá para quem vai procurar o imóvel, né? A pessoa tem, sei lá, procurar num bairro não tão popular, ou se chegou num inspection e tem muita gente, ela faz alguma coisa para tentar se sobressair ali na hora de fazer a aplicação, de fazer o pedido, de demonstrar interesse no imóvel, enfim, tem alguma coisa com relação a isso? Então, a mesma coisa que eu vou usar para aplicação do seu visto, para procurar um emprego, eu vou falar para aplicação do seu imóvel. Vai bem apessoado, né?
se vista bem, se arruma, tem uma boa aparência na hora de você chegar lá. Não vai largado, não vai como se, ai, tudo bem, às vezes a vida é corrida, tudo mais, mas, meu, passa uma mão no cabelo, sabe? Arruma aqui a roupa, assim, ó. Sabe, tô todo com high vest, né? Tô com a minha roupa da obra. Não tem problema. Pô, tira o high vest de cima, põe na mochila, baixa a poeira, né? Não venha com a síndrome do coitadinho. Pelo amor de Deus, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro, ninguém me aprova, eu preciso muito desse imóvel. Esse é o imóvel que ninguém vai alugar para você, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não é assim, oi, eu sou responsável, gostei muito desse imóvel. Então, se você conseguir falar com o agente que está lá, também não seja, né, aquela pessoa que vai ficar puxando, vai ficar, né, tirando o tempo da pessoa. Mas espera ali no cantinho com respeito, vá sorrindo, se apresenta, mesmo que seu inglês não seja muito bom, fala: Hi, my English is not very good, but I like this property. How can I apply? Né? Então, assim, treina algumas palavrinhas porque a pessoa vai lembrar de você. Se você conversa um pouquinho com a gente, na hora de fazer a aplicação, às vezes não são as mesmas pessoas. E a outra dica que eu dou também é: terminou a inspeção, às vezes aplica antes de ir. E se você não aplicou ainda, viu? Aplica imediatamente, liga. Liga na hora. Olha, eu vi o imóvel, eu apliquei. Porque a sua aplicação vai estar no meio lá de um É monte. verdade. Então, dá uma ligadinha. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu fiz essa aplicação. Você consegue dar uma olhada para mim se está faltando alguma coisa? Eu gostei muito desse imóvel. Então, assim, isso também vai te tirar ali daquele bolo e vão puxar ali, ó, a sua aplicação e falar: ó, essa aplicação é legal, essa pessoa está bem interessada. Eu acho que eu não vou perder tempo. Porque acontece de muita gente aplicar para vários imóveis e aí o corretor aprova e aí ele perde tempo, porque ele aprova, ele já faz o documento, faz alguma coisa. Na hora da pessoa pagar, a pessoa fala: peguei outro. Então, se você liga para ele e fala: gostei desse, ele fala: opa, essa pessoa aqui não vai fazer eu perder tempo. Já vou passar a aplicação dele para o proprietário. No final de tudo, quem escolhe quem vai morar é o proprietário. Porém, o profissional que está lá, ele tem a confiança do proprietário. Então, assim, eu como corretora, se eu conheço alguém e eu falo para o proprietário: olha, a gente tem essas 3 aplicações aqui que eu gostei muito, tá? Esses 2 aqui eu não sei muito bem quem são eles, mas esse rapaz aqui eu conheci na inspeção, parece ser uma pessoa bem legal, chegou lá com a mulher e com o filho, ou chegou sozinho e tem uma mulher e filho, conversou comigo, a aplicação tá muito boa, mando tudo pro proprietário, mas eu já dei a minha palavra pro proprietário que eu gostei daquela pessoa. Então a chance daquela pessoa ser aprovada aumenta de novo. Verdade, porque tem proprietários e proprietários, né? Eles podem preferir um perfil, né, para morar na casa deles, Com enfim, tem certeza. isso também. Então, essas coisas também contam. Até por isso é importante que as pessoas não desanimem quando não forem aprovadas, né? Porque às vezes não é porque o perfil da pessoa é ruim, é porque o proprietário escolheu um outro perfil específico que ele prefere ou ela prefere para morar naquela casa, né? Ó, o Theo tá fazendo uma pergunta aqui que é importante, né? Se a propriedade está em valor tal e depois eles pedem para aumentar. Tem algumas coisas aí. Acontece o seguinte: se eles aumentam antes de ter alguém aprovado, tudo bem. O proprietário pode mudar de ideia, colocou um preço X, recebeu muita aplicação, falou: opa, eu acho que o preço está baixo, vou aumentar. Tudo bem. Agora, se depois de aprovado eles aumentam o valor, isso é ilegal. Eles não podem aumentar o valor depois que você foi aprovado, entendeu? Aí você tem. Eu sei que aqui no estado de Vitória é ilegal e eu acredito que nos outros estados também. Eu sou licenciada aqui em Vitória. Cada estado na Austrália tem a sua licença. Então, aqui em Vitória, isso é ilegal. Eles não podem fazer isso. Uma vez que você pegou um contrato de 12 meses, ele só pode aumentar o seu aluguel depois de 12 meses. Ele não, mesmo que seu contrato seja fale que, a não ser que o seu contrato fala é esse valor por 3 meses e depois é esse valor. Porque aí é como se eles estivessem te dando um desconto inicial. Porém, se no meio do contrato eles falarem: poxa, o mercado está mudando, vamos aumentar o valor, isso também é ilegal. Então, o Theo está falando que está acontecendo isso muito em Sydney, pelo que você falou aqui em Vitória, isso é ilegal, né? Se a pessoa já foi aprovada e era um valor ali, eles não podem mudar de uma hora para outra, né? Só se for antes da pessoa aceitar as condições e tudo mais. Então tem que ver como é que são as regras no estado de Eu New não South vou Wales, que falar. aliás, New South Wales estava para
essa semana eles estavam para mandar um projeto de lei para ser aprovado para evitar que locatários fossem lesados nos seus direitos, porque alguns proprietários, né, alguns corretores estavam agindo de má fé, porque realmente a procura está muito grande. Inclusive, em New South Wales, em um ano, aumentou 13% o valor dos aluguéis lá, a média do valor de aluguel aumentou 13,1% em New South Wales em um ano. Então, realmente, eu acho, né, Gigi, que as pessoas têm que tomar mais cuidado nesse momento, já que está havendo essa procura tão grande. Infelizmente, como você falou lá no começo, há pessoas que dão golpes ou que se aproveitam da situação, né? Tem agentes que realmente se aproveitam da situação e tem pessoas que falam, tem o meu quartinho aqui para alugar. Cuidado com o anúncio no Facebook, cuidado com não posso te mostrar o imóvel porque eu tô overseas. E aconteceu já de muita gente chegar na gente e falar, eu fui aprovado e aí depois fiquei na mão, porque chegou alguém depois e eu suspeito que chegou alguém depois de oferecer um pouco mais. Então, assim, procurem profissionais. Sabe? Procurem profissionais, porque eu costumo falar, o mais barato sai caro, né? Então, procurem profissionais da área. Se vocês estão no Brasil vindo para cá, já procure a sua acomodação, ou se você vai ficar num Airbnb, ou num short term, ou em um hotel por algum período. Venha aqui na Colmeia, a gente aceita aplicações direto do Brasil. Então, só essa semana a gente recebeu 2 brasileiros direto do aeroporto. Direto do aeroporto para a casinha deles, todo confortável, sem problema nenhum, sem passar perrengue, né? Então, assim, comecem, quando vocês começarem lá atrás, seu processo de estou indo para a Austrália, comecem a ver isso. A gente tem uma lista de espera hoje. O pessoal fala quanto que demora essa lista de espera. A nossa lista de espera não funciona em ordem, tanto porque cada pessoa chega num lugar. A nossa lista de espera funciona da seguinte maneira: você se cadastra na nossa lista de espera, já manda todos os documentos que a gente precisa caso você seja aprovado. Então, você já fica ali pré-aprovado com a gente. Você manda as datas que você quer. Antes da gente, toda vez que a gente tem uma vaga nova, antes da gente colocar para o público, a gente manda na nossa lista de espera. Pessoal, essa vaga aqui. Quem tá interesse, tá mais ou menos naquela época, já pode falar, opa, gostei dessa. Me manda um vídeo. Posso ver mais? Você me liga, a gente pode fazer uma videochamada no imóvel? Opa, legal, tudo bem. Então, assim, tenham sempre isso. Entrem na lista de espera, conversem com profissionais da área, profissionais que tenham referências também, entendeu? Alguém que Exatamente, isso é já... super importante. Assim, mas eu não conheço ninguém. Entra lá, brasileiros em Melbourne, brasileiros em Sydney, brasileiros Isso. em As Brisbane, pessoas vão te brasileiros em dizer se é Adelaide. confiável, se não é, né? Não, você coloca lá, conversei com tal agência, alguém conhece? Se realmente for alguém com credibilidade, vão ter os comentários lá do pessoal falando, trabalhei ou não ou trabalhei com eles, foi legal. Ou Verdade. meu problema Gente, foi nesse sentido, os grupos de Facebook, brasileiros em Sydney, brasileiros em Melbourne, brasileiros em todas as cidades da Austrália tem grupos de brasileiros, todas as principais cidades. Nesse sentido, esses grupos são muito bons, porque realmente, se você tem dúvidas, se você não sabe se a agência ou a pessoa, né, você pode confiar, você coloca lá a pergunta que sempre vai ter alguém que conhece, que vai saber te orientar, vai saber te dizer, te dar referência. Isso é fundamental, principalmente para quem está vindo no escuro, né? Para quem quer alugar alguma coisa do Brasil antes de chegar aqui e não sabe direito, é muito importante confirmar essas informações. Agora, o Theo comentou uma coisa interessante aqui, que ele falou que virou um leilão, né? O que ele estava explicando, que às vezes a pessoa vai, se interessa por um imóvel, e para conseguir o imóvel, ela oferece pagar um valor maior de aluguel e algumas imobiliárias aceitam, ou proprietários, enfim. E aí é isso, virou um leilão. Quem paga mais pega e tal. E eu já ouvi falar também que às vezes as pessoas oferecem pagar, sei lá, 3 meses de aluguel adiantado. Isso acontece mesmo, Gigi? Como é que é? É válido, acontece. O que não pode a imobiliária pedir. Tá. A imobiliária não pode pedir para você pagar tantos meses adiantado. É 1 mês de aluguel, 1 mês de bonde normalmente. Na Colmeia Property, a gente trabalha com 2 semanas de bonde, 2 semanas de aluguel, para dar uma facilitada para quem está chegando. Né? Bonde, então, para quem não sabe o que explica para as pessoas. É o depósito calção, o famoso depósito calção no Brasil. Aqui é o tal do bonde. Então, sim, é válido as pessoas darem oferta a mais.
A gente trabalha com isso e quando eu faço aplicação para o pessoal, eu dou oferta a mais, sim. Então, é uma outra dica que eu uso bastante e dá certo. Então, se o imóvel está 550, eu jogo 560. Se está 560, eu jogo 570. Um pouquinho a mais. E a questão dos 3 meses, o proprietário pode aprovar ou não. Mas como eu falei lá atrás, a impressão que dá é: estou bem financeiramente. 3 meses de aluguel não faz falta para mim. Então, se você oferece isso, às vezes ele nem vai falar, tá bom, quero 3 meses de aluguel. Mas já mostra que você tem a capacidade de pagar esse valor e que você não vai ficar apertado com isso. Tá? Entendi. Outra coisa. Você é uma pessoa bem planejada financeiramente, que você tem esse valor disponível ali, enfim, Isso, mas também pode causar uma boa não é impressão. mandatório, né? Não é uma coisa que é obrigatória. Então você fala, ai meu Deus, mas eu não tenho 3 meses. Não se preocupa, não oferece isso. Mas se você tem essa capacidade, mostra que você tem uma economia financeira. Deu 9,5, eu sei que a gente tem que ir, mas outra coisa que é muito importante de lembrar é, se você for aplicar para o imóvel sozinho, existem várias plataformas. As suas referências, normalmente, elas dão referência uma vez e fica salvo naquelas plataformas. Então, cuidado com quem vocês vão pedir referência. Se a pessoa não te dá referência na hora, você não é aprovado por causa disso. Ou se ela te dá uma referência ruim, você não vai ser aprovado nunca, porque ficou salvo lá na plataforma. A referência, você diz, é aquela pessoa que a imobiliária vai ligar para saber mais sobre você, é E isso? liga mesmo, e liga e manda e-mail e fica lá registrado para sempre, não só para uma imobiliária. Então, toda vez que eu dou referência de alguém ou que eu recebo de referência de alguém, às vezes aquela referência está lá há meses já. E se for ruim, provavelmente vai ser que é por isso que você não está sendo aprovado. Estão perguntando sobre a colmeia, né? Se atua também em outros lugares ou só em Melbourne? A gente está só em Melbourne agora, porque Melbourne está zumbindo, né? Melbourne tá zumbindo, a gente tá abrindo acomodação, a gente começou abrindo uma mais por mês, a gente tá abrindo uma acomodação por semana agora para suprir essa demanda que tá vindo. E tem vaga, tem lugar, é só se programar, pessoal, que tem lugar para vir e a gente tá aqui para te dar esse apoio mesmo, para te dar esse auxílio no seu primeiro momento na Austrália. Para finalizar, então, eu acredito, aí você me confirma se eu tiver certa ou me diz se eu tiver errada, que as duas principais coisas que a pessoa tem que fazer quando vai pensar em acomodação para o intercâmbio é se programar com antecedência e Uhum. quando vai contratar, pedir referências, ter certeza que aquilo ali é real, que não vai, né, cair numa armadilha, enfim, ou passar por um golpe. Acho que essas seriam as duas principais Sim. coisas iniciais para quem vai procurar Se acomodação. programe com antecedência e quando você escolher alguém ou alguns, né? Que às vezes você tem um leque de opções ali, tenham certeza que essas pessoas realmente são pessoas que têm credibilidade, que são profissionais da área e que vão realmente te guiar nessa sua primeira jornada aqui, né? O primeiro passo na Austrália. Bom, tem outras perguntas aqui. Gente, quem quiser saber mais informações sobre a Colmeia, acho que pode entrar direto em contato, né, Gigi, para saber Pode, detalhes com pode. relação ao Tem tanto atendimento. o meu Instagram aqui, que tá aqui, que é o Gigi Calmon, esse é meu Instagram pessoal, e tem o Instagram da Colmeia, que é Colmeia Property, e lá a gente mostra os imóveis que a gente tem disponível, os imóveis, às vezes vocês vão ver lá, eu postando já tá alugado, porque alugou na nossa lista de espera. Uhum, ótimo. Tá bom, muito obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo grande. Até a Até próxima. mais, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, deixa eu só, antes de chamar o Taio aqui da True Stay, que vai falar para a gente também sobre acomodação, mais especificamente sobre acomodação para estudantes internacionais, porque a True Stay recebe muitos estudantes internacionais nas acomodações, nas casas compartilhadas. Tem uma pergunta do, acho que é Vini. Para quem está indo sozinho para a Austrália, o ideal seria ficar pelo menos uma semana em um Airbnb, depois ir procurar um lugar para alugar. A gente recomenda um mês de acomodação contratada antes de você vir para cá, para quando você chegar aqui você ter pelo menos um mês de acomodação contratada para ter tempo para procurar a sua acomodação fixa. Porque sim, como a Gigi já confirmou aqui, como a gente já tinha falado, existe uma crise de acomodação aqui na Austrália, não só para estudantes internacionais, não só para quem está aqui em vistos temporários, mas para quem vive aqui, tá difícil e tá mais caro encontrar lugares para alugar. Então, é importante ter aí um tempinho a mais de acomodação assim que você chega. E sobre isso, o Taio vai falar com a gente, porque
deixa eu ver como é que eu convido o Taio. Ah, o Taio está aqui. Deixa eu convidá-lo para participar, porque o Taio é especialista nisso, né? Os estudantes contratam a acomodação da True Stay antes de chegar aqui, chegam e ficam um tempo na acomodação da True Stay até encontrar uma outra acomodação fixa. Então, o Taio vai comentar isso com a gente, sobre a importância de contratar uma acomodação antes de chegar na Austrália e por um tempo que seja um tempo, você tenha tempo hábil para procurar uma acomodação fixa. Deixa eu ver se o Taio, não sei se o Taio já respondeu, já recebeu aqui o meu convite para participar. Deixa eu convidar de novo. Vamos ver. E aí a gente fala sobre isso. Quem tem mais dúvidas, gente, podem ir perguntando, que a gente vai respondendo aqui para vocês. Comentários. Casal também consegue alugar em casas compartilhadas? Sim, sim, é possível, porque alugam quartos. O Taio pode falar também mais sobre isso, porque o Taio aluga. O Taio não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Eu estou enviando convite. Taio, será que você consegue fazer a solicitação para entrar na live? Vamos ver se dá certo. Ah, entrou. Deu certo. Bom, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Tudo. E aí, como estão as coisas por aí? Tá em Sydney. Ixi, caiu. Vamos esperar ele voltar. Não sei se é a internet que não está muito boa. Mas, gente, como eu estava falando, a crise existe. O governo australiano está preocupado com isso, tanto que parte do orçamento federal vai ser voltada para construir mais casas para alugar. E os estados também estão preocupados, como eu citei aqui, New South Wales, que tem Sydney como capital, eles estão tentando passar um projeto de lei para que os donos de imóveis e as imobiliárias respeitem os direitos dos locatários, não aumentem os aluguéis assim sem motivo, ou não possam mandar os inquilinos para fora das casas sem motivo. Então, há uma preocupação com relação a isso também do governo australiano, porque a crise não está atingindo só os estudantes internacionais, os intercambistas, está atingindo todo mundo, mesmo quem mora aqui, porque é isso, os valores estão muito mais altos de aluguéis. E mesmo quem está comprando casa está tendo mais dificuldade também com relação a isso. Vamos ver agora se dá certo. Bom dia, Mari, tudo bem? Acho que agora deu. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Então, Taio, vamos lá. Eu estava conversando aqui com a Gigi, ela falou que realmente a crise existe, é fato, tá todo mundo sentindo isso na pele, né? Mesmo os australianos, mesmo quem já é cidadão, enfim. Os aluguéis são mais altos, né? Nas grandes cidades, nas principais cidades. Quem está comprando casa também está tendo mais dificuldade, mesmo para pagar as casas, né, a longo prazo, enfim, a hipoteca tá tudo mais alto. Então, existe essa crise, mas, como a própria Gigi falou também, ninguém fica sem ter onde morar, né? Então, eu queria que você falasse, a gente recebeu a pergunta aqui agora também, da importância de a pessoa já reservar uma acomodação antes de vir para cá, né? Principalmente os estudantes que estão chegando, não conhecem a Austrália, não conhecem a cidade onde vão morar e precisam ter aquela segurança de ter onde ficar até achar um lugar fixo, né? Então, eu queria que você começasse falando sobre isso. Não, sim, eu concordo com o que ela falou. Ficar sem acomodação é difícil ficar sem acomodação. Mas eu já vi acontecendo, e não foi uma ou duas vezes, foram diversas vezes. Fica sem acomodação, na verdade, como a Ju falou mesmo, para quem não se organiza com acomodação, né? Eu já escutei muito algumas agências, inclusive, falarem, não, fecha uma semana de acomodação e depois você consegue alguma coisa lá mais barato, muitas vezes. E aí, exatamente onde que gera o problema, porque a pessoa fecha uma semana de acomodação, chega na Austrália, e ela não consegue alugar. Por que ela não consegue alugar? Porque agora a concorrência está tão grande de alugar uma coisa, que quando ela chega para fazer uma inspeção na casa, ela está concorrendo com muitas pessoas. E na hora de fazer a aplicação, ela precisa de uma renda, onde provavelmente ela não vai estar trabalhando ainda em uma semana, ou mesmo que ela consiga um emprego no primeiro dia, no segundo dia, leva-se ainda 2 semanas para ela conseguir receber o seu primeiro payslip, né? Que é o que ela vai estar utilizando para com uma
prova de renda para conseguir O alugar. comprovante de renda ali, né? O olerite, contra-cheque, enfim, Exato. como queiram chamar. Exato. Então, o que você falou, Mari, tá certo. Se você for fechar quando chegar na Austrália, feche pelo mínimo de 4 semanas, que é o tempo de que você tem um trabalho. Mesmo que você não vá conseguir um trabalho, que você consiga aí fazer algumas inspeções e entrando, né, e tentando entender um pouquinho mais de como é que está a moradia aqui. Porque o pessoal fala de a crise, né, a crise imobiliária. E realmente, até no início, eu moro agora, me mudei agora para Gold Coast, mas eu estava em Sydney e Ah, eu você tá vim, em Gold Coast agora? Achei que você estava em Sydney. eu mudei faz 1 semana e meia, tá? Já Ó, vou tá. dizer uma coisa, em Queensland, os brasileiros estão dominando Queensland, porque, né, uma galera mudando, e realmente é o lugar onde mais cresce a população brasileira, né? Sim, eu tô adorando, porque muitos dos meus amigos também estão se mudando para Gold Coast, então tá ficando bacana aqui. Estou gostando bastante. E aí, então, fica naquela coisa de pessoa tentar alugar alguma coisa, não conseguir, fica naquela dificuldade. Inclusive, eu estava morando em Sydney. Então, e eu escutava muito da crise, né? O pessoal não conseguia alugar, não conseguia alugar, e a gente trabalha com isso. Só que mesmo eu trabalhando com isso, morando em Sydney e escutando faz o quê? Faz uns 3, 4 meses, o pessoal tendo dificuldade em encontrar alguma coisa em Gold Coast, você fala, tudo bem, mas porque a gente estava conseguindo colocar todo mundo e tal. Quando eu me mudei, que eu vim antes de me mudar para Gold Coast, eu vim e fiquei algumas semanas aqui, na casa onde nós estávamos fazendo a reforma. E no primeiro, segundo dia eu saí e fui procurar alguma coisa para comer e eu vi umas pessoas perto da praia ali, com uma vanzinha, conversando português, e eu parei para conversar com o pessoal, né? Pô, que legal, vocês estão de passagem e tal. Não, nós não estamos de passagem, nós não conseguimos encontrar um lugar. E o dinheiro que nós iríamos estar colocando como bonde, a gente utilizou esse dinheiro para comprar um carro, e assim, que a gente realmente não conseguiu alugar alguma coisa. Então, para não ficar na rua, a gente está tendo que dormir na van. E eu comecei a observar aquilo e eu vi que realmente a coisa estava muito mais séria do que até eu mesmo imaginava. Então, Uhum. eu vi isso acontecendo assim, na pele mesmo, assim, sabe? Sim, E sim. na mesma semana foi incrível, porque eu recebi algumas ligações de pais desesperados, chorando. Porque as pessoas, a gente trabalha no B2B business, né? Então a Tuesday hoje, aceitamos reservas direto do estudante. Ele tem que reservar através de uma agência ou através de uma escola. E muitas dessas reservas são apenas por 4 semanas. E aconteceu que muitas pessoas estavam fazendo as reservas por 4 semanas e chegando nos últimos dias e os pais entrando em contato com a gente falando, olha, por favor, não coloque meu filho para fora porque ele não encontrou acomodação. Então a gente numa situação extremamente delicada, lidando com pais chorando muitas vezes no Sim. telefone. A gente ficava apaixonado também. É difícil, né, gente? Eu também sou pai, então escutando Ou os pais, né, chorando. seja, né? Isso é mais, isso mostra ainda mais para gente a importância da pessoa contratar pelo menos um mês de acomodação para quando chega na Austrália, porque uma semana não dá para nada. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fiquei inclusive numa homestay da Tuesday, fiquei numa casa de família, né? Que foi pela Tuesday. E foram 4 semanas, e eu lembro do meu desespero quando estava chegando na terceira semana, eu ainda não tinha conseguido nada, e nem tinha essa crise ainda naquela época. Então, assim, 4 semanas, na minha opinião, é o mínimo, porque é o mínimo de tempo que a pessoa precisa, porque é tanta adaptação que a gente passa quando chega, né? Língua, escola, cidade, conhecer a cidade, é tanta coisa que se você na primeira semana já tiver que achar acomodação, você vai ficar desesperado. É verdade, né? É verdade. E aí, isso até me trouxe para uma realidade diferente e comecei a viver com esse desespero das pessoas, né, de encontrar acomodação. A Twistay também, nós estamos abrindo propriedades, todo mês a gente acaba abrindo um prédio. Em Sydney mesmo, nós abrimos agora 2, estamos indo para o terceiro prédio agora, só esse ano já. Então, deu uma melhorada realmente o nosso estoque de acomodação. Ficar sem acomodação, ninguém fica. Mas a demanda realmente está muito grande. E as pessoas elas nos perguntam, mas por que o aluguel subiu tanto, né? Porque aconteceu que a taxa, o maior motivo disso é que a taxa de juros para quem compra a propriedade
Para vocês terem uma ideia, em média, o pessoal estava com a taxa de juros de 2,09 para quem mora, 2,29 para quem era investidor. E aí passou para 5, 6, até 7% muitas vezes. E aí, então, quase triplicou o valor. Então, o que acontece? Para quem tem propriedade e as pessoas que alugavam essas propriedades, elas não conseguiam, e compraram muitas propriedades, elas não conseguiam manter o valor do aluguel. Ninguém conseguiu manter o valor do aluguel, porque o valor do aluguel já não pagava mais. Sim. Então, são os proprietários repassando para os inquilinos, né? Para os locatários. Exato. Então, houve um desespero nacional assim, de proprietários falando, né, eu preciso aumentar o valor do aluguel. E aí foi aumentando, e aquela coisa não para. E ainda está aumentando, está aumentando. Então, quem pagava muitas vezes $600 por semana no apartamento de 2 quartos, 650, passou a ser 1.300. Então, meu Deus, isso em Sydney. Em Sydney. Não, mas em Gold Coast também. Gente, é muito caro, né? Eu digo porque, assim, em Melbourne a gente tem aluguel caro, aluguel alto, dependendo do bairro, da região, quanto mais próximo do centro, geralmente. Mas em Melbourne a gente ainda acha uns bairros um pouco mais afastados e paga um pouco menos de aluguel. Sydney é uma loucura, né? E acho que Queensland tá ficando assim também, né? Sim, eu acho assim, olhando a Austrália, a Twistay opera em 5 cidades hoje. Então, olhando Melbourne, eu vejo que não foi uma cidade, por exemplo, que cresceu tanto. Né? A Twistay opera com 5 cidades. Eu falei, 5 cidades. Então, Melbourne, o que acontece? Com a crise, as pessoas começaram a procurar, às vezes, muitas vezes, melhor de qualidade de vida, indo para a praia e tal. Então, Queensland aconteceu que muito. Então, assim, o valor de propriedade aqui, inclusive para quem comprou no passado, ficou super feliz, né? Porque a propriedade chegou quase a dobrar de valor. Aumentou muito, é verdade. Muito. E ficou muito bacana em relação a para quem comprou propriedades, né? Em Queensland. E o número de... Não, pode terminar de falar. Então, e o número de pessoas vindo morar em Queensland não para, tá subindo. Nós, da Twistay, nós estamos trabalhando em parceria com o governo, vendo alguns projetos e vendo a possibilidade de que a gente pode fazer para conseguir alguns outros prédios aqui em Queensland, né? Então, isso está acontecendo. Ter mais acomodação, porque não dá conta, né? O número que vocês têm de quartos, de camas, enfim, não sei como vocês falam, ou mesmo de unidades, não está suprindo, né, a demanda. O que acontece em Gold Coast, tem 2 universidades em Gold Coast. A Griffith e a... Nossa, agora deu um branco. Agora deu um branco agora na universidade. E aí tem 2 universidades aqui em Queensland. E o que acontece essas 2 universidades, elas têm os próprios prédios de acomodação. Só que o que acontece? Quem vem estudar inglês não tem uma outra empresa de acomodação, tem a Twistay. Então, e as outras empresas grandes de acomodação, que é o Escape, o Unilodge, o Igloo, Student One, eles não têm interesse de entrar em Gold Coast, como já foi falado muitas vezes, em função de o público dessas outras empresas serem universitários, né? Então, a gente está tentando resolver esse problema de Gold Coast. Mas tá muito mais... Quem faz a reserva com 4 semanas de antecedência, a gente está conseguindo colocar e conseguir acomodação para todo mundo. Às vezes, nem todo mundo em student residence, que é o share accommodation, mas às vezes a gente está tendo que, de repente, utilizar uma família por um período até conseguir transferir esse estudante. Então, a gente está conseguindo acomodação para todo mundo. Vamos responder umas perguntas aqui. Alguém tinha perguntado se casal pode ficar em casa compartilhado. Como funciona na Twistay? Sim, nós temos muitos casais, inclusive. Nós temos alguns quartos, inclusive, que a gente não reserva quartos com banheiro, porque o estoque é pouco. Porém, a gente tenta colocar os casais, geralmente, em quarto que tem um banheiro ou numa casa que tem um estúdio, de repente. Existe essa possibilidade, sim. Tem bastante outros casais, inclusive acaba se conhecendo e é bem bacana. Quais são as possibilidades de acomodação que a Twistay oferece, tá? E para quem não conhece, saber. Então, hoje a Twistay opera em 5 cidades: Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast e Perth. E nós oferecemos 4 tipos de produtos, que é o homestay, o student residence, mais conhecido como share accommodation para o mercado Brasil, o hostel e o estúdio. Então, nós temos esses 4 produtos, de acordo com o budget da pessoa ou o perfil do estudante que esteja vindo. O Samuel perguntou de Adelaide, a Twistay ainda não atua em Adelaide, né? Ainda não.
É um mercado que está crescendo também, assim, pelo menos de estudantes brasileiros, né? Estudantes internacionais que querem trilhar um caminho para ficar na Austrália, por ser uma área regional, enfim. Teve gente perguntando. Então, só para esclarecer, tem as casas compartilhadas da True Stay, tá, gente? Aí tem quarto, acredito que tem quartos individuais e quartos compartilhados também, né, Thay? Que aí vai mudando o valor que a pessoa paga. Exato. Então, o estudante, a gente opera somente com as agências, então a pessoa teria que estar se aproximando da tagarela, falando, olha, eu gostaria de estar indo qual cidade? Sydney, qual tipo de acomodação? Eu quero um student residence, ok, qual o tipo do quarto? Se é single ou duplo, só temos essas duas opções. Há um quarto single, ok, aí a gente faz a reserva e garante a acomodação do estudante, dando o endereço uma semana antes da data de chegada. E aí tem também os estúdios para quem quer ficar, né, num cantinho próprio, né, que são tipo umas kitnets, né, um apartamento de um quarto. Ficou, peraí que ficou mudo aqui para mim. Tá, voltei. É que meu telefone acabou tocando aqui, desculpa. Tá. Quando você falou do estúdio, a gente não conseguiu entender. Então, o estúdio é uma kitnet, tem o próprio quarto, o próprio banheiro, a própria lavanderia, então a pessoa tem tudo ali para ela. O produto estúdio, por enquanto, nós temos somente em Sydney, o produto à venda. Temos em outras cidades, só que a gente, como não tem um estoque suficiente, a gente não coloca no mercado, mas a gente acaba dando um upgrade, às vezes, para uma reserva para um casal e dando esse upgrade, porque a gente não tem como colocar ainda esse produto no mercado em função de não ter o estoque suficiente. Amanda disse que está chegando ano que vem em Adelaide para você dar seu jeito de abrir a True Stay lá. Isso. Inclusive, Adelaide é um mercado. O sol invadiu. Lá, não tem ninguém lá, não tem nenhuma empresa assim, né? Então, nós estávamos planejando já de entrar esse ano, começo do ano. Com esse boom de acomodação, nós tivemos que parar esse projeto de Adelaide em função de estar tendo que abrir e investir em outras propriedades dentro das cidades que a gente já opera hoje. Teve gente perguntando se dá para ficar mais tempo na acomodação da True Stay, porque a gente falou isso, né? Das pessoas virem com pelo menos um mês de acomodação, porque geralmente o que acontece, né? Essas acomodações estudantis, enfim, que tem tudo, né? Geralmente já tem os móveis, já tem tudo prontinho, né? Em alguns casos tem até a pessoa que limpa a casa, enfim. São mais caros geralmente do que alugar um quarto numa casa compartilhada, enfim, por conta própria, né? Se a pessoa aluga direto na imobiliária. Então a pessoa vem e fica um tempo numa acomodação da True Stay, geralmente até um mês, e depois vai para uma outra, procura um outro lugar fixo. Tem gente ficando mais tempo do que isso, porque realmente está difícil encontrar lugar? Sim, inclusive teve uma mudança radical em relação a isso. Duas coisas. Depois, após Covid, nós passamos a ter mais reservas de quarto single, porque as pessoas têm um receio de compartilhar o quarto com alguém e de repente não conhece. E nós passamos a ter muitas outras reservas de 12 semanas. Que a True Stay opera no mínimo de 4 semanas e no máximo de 12 semanas. Tá. Então, as reservas sendo realmente mais longas. Tem como fechar 4 semanas e renovar depois? Existe essa possibilidade, só que no momento não está acontecendo, porque na hora que você reserva 4 semanas, a gente já tem outras 2, 3 reservas já engatadas após a sua acomodação, após a sua saída, pelo número de reservas. Então, a gente está tendo essa dificuldade, foi o que eu te falei com os pais, né? Não tinham, muito difícil ter o que fazer, e às vezes a gente está tendo que trocar, às vezes, a pessoa de quarto ou de produto em função... Nós teve um caso em Gold Coast que nós tivemos que colocar a pessoa em italiano em Brisbane, porque não tinha acomodação, e não tinha, ele não achava em lugar algo. Se você entrar hoje no Booking.com, no Airbnb, e procurar para ficar uma semana em Gold Coast, você vai ver o valor, você vai falar, não, é mentira, não é possível, você tá valores assim, absurdos, né? Então, realmente, e você comentou uma outra coisa, Mari, antes era um pouquinho realmente mais caro ficar na True Stay no período inicial, e depois desse período a pessoa geralmente alugava uma casa para dividir com os amigos e acabava ficando mais barato. No momento, isso não está meio mais acontecendo, porque a pessoa que, por exemplo, paga para ficar $295 em média, né, um quarto compartilhado, ela acaba pagando 320, 330 fora da True Stay para conseguir dividir o quarto com alguém. Então ficou meio que, na verdade, mais barato ela ficar com a True Stay
período do que reservar, conseguir alguma coisa mais por fora. Ou seja, gente, até 3 meses é possível contratar, né, um quarto ou um estúdio, ou que seja, pela TwoStay. Quem quiser ter mais segurança, ter mais tempo para procurar um outro lugar fixo, é bom já vir com esse período aí programado, porque como o Thay falou, não tá fácil estender o período, porque sempre já tem alguém esperando você sair, né? No dia seguinte já tem alguém entrando no seu lugar. Então se programem, a crise é real, ela existe, mas para quem se programa com antecedência e busca empresas sérias, empresas das quais tenha referência, ou pessoas, né, de que tenha referência, essas pessoas não ficam sem ter onde morar. Mas é isso, é preciso muita programação, né, para que a pessoa não tenha esse problema. A Fer, queridíssima, do Braca, Thay, sou fã. Mari, esse homem ajudou muitos na pandemia, valorizem isso. Eu lembro muito bem também que a TwoStay realmente fez até uma parceria com o governo, se eu não me engano, né, Thay? Em New South Wales, para oferecer acomodação para os estudantes que estavam passando por dificuldade, que tinham perdido seus trabalhos. Foi uma ação muito legal mesmo, que salvou muita gente, ajudou muita gente. Tem uma pessoa perguntando aqui, o Di, em relação a essa crise, Melbourne seria uma melhor escolha comparado com Sydney? Tá, a TwoStay atua em 5 cidades, como você falou. Como você vê a crise nos diferentes estados e regiões? Você comentou que Gold Coast realmente a procura está muito alta, que está difícil as pessoas encontrarem. Talvez em algumas cidades realmente seja mais difícil, tenha mais procura e menos oferta. Você destacaria que em algum lugar é mais difícil do que outro? Sydney e Melbourne são cidades que estão ok no momento. Nós não estamos estamos cheios, mas não estamos com dificuldade de encontrar ou de fazer um placement de um estudante. Brisbane e Melbourne. Não, Sydney e Melbourne estão ok. Sydney e Melbourne, tá. Melbourne são cidades grandes, nós temos muito estoque, não somente a TwoStay e outras empresas, então tá ok. A dificuldade agora é Brisbane e Gold Coast e Perth. Essas outras 3 cidades estão passando por uma crise um pouquinho mais séria. E nós estamos trabalhando junto ao governo para tentar resolver isso. Inclusive, nós temos uma reunião junto ao governo semana que vem, cruzando os nossos dedinhos, que a gente consiga aí alguma outra coisa. Tá, tem a Letícia perguntando onde posso saber mais sobre a TwoStay. Tem Instagram da TwoStay, tem site da TwoStay e tem a Tagarela, que pode te dar informações, Letícia, sobre a TwoStay. Como o próprio Thay falou, a TwoStay não aluga direto para os estudantes, né? Tem que ser pela agência. Então, pode entrar em contato com a gente aqui pelo direct da Tagarela, que a gente passa mais informações sobre a TwoStay, mas vale a pena também dar um Google, procurar a TwoStay, que vai te direcionar para o site da empresa, se você quiser saber mais. Acho que é isso, né, Thay? É isso aí. Se vocês quiserem, inclusive, me adicionar no Instagram, mas a gente não atende direto. A gente atende através, como a Mari falou, através das agências, né? Mas fique à vontade de estar nos seguindo. Thay Tomazetti, que é o meu Instagram, junto com a da empresa, né? Da empresa TwoStay. Fique à vontade aí de estar seguindo aí a gente para ver o que acontece. A gente vai estar divulgando. Mauro, sobre essa coisa do contrato, acho que é melhor você ver com o pessoal direto da Tagarela ou no site da TwoStay, porque com relação, acho que varia um contrato para o outro, né, Thay? A pessoa que fecha os 3 meses e quer sair antes, deve ter as condições específicas para isso, né? Sim, tem as regras de contrato. A gente pode. Cada contrato é de um jeito, então é bom ver direitinho como ver direto, né, na TwoStay ou ver através da agência da Tagarela. E a Amanda pergunta sobre dicas de empresa em Adelaide. Amanda, conversa também com a gente pelo direct, que a Tagarela vai te falar sobre Adelaide, como é que está a situação agora na cidade, tá? Que é uma coisa mais específica também. E os consultores geralmente dão dicas com relação ao que vocês precisam saber, ao que vocês querem saber. Ruth Carolina, o pessoal da Tagarela nos ajuda, pensando nossa data de aprovação e ajudando. Passando a nossa data de aprovação, não entendi direito, mas manda direct pra gente, por favor. Ou se você já está em contato com alguém do time da Tagarela, é só mandar mensagem para essa pessoa e a gente te responde com prazer para te orientar no que você quiser saber direitinho. Eu acho que é basicamente isso, tá? E você quer deixar aqui mais alguma orientação, alguma dica para o pessoal que tá para vir e que vai buscar acomodação no meio dessa crise? Imagina, eu queria, na verdade, agradecer a Mari, que eu já venho acompanhando você já há muitos anos.
e agradecer pelo seu tempo aqui de hoje. Mandar um abraço para todo mundo aí, pessoal que já esteve morando com a gente, que hoje acabou já se tornando aí, australiano, né? E a gente vê muitos casos assim. Então, agradecer e estar feliz de estar aqui com vocês hoje na live. E qualquer dúvida, lógico, do pessoal for estar tendo aí, pode entrar em contato com a Tagarela. O pessoal tem uma equipe fantástica. A gente sempre conversa internamente da organização de vocês. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Obrigado, valeu. Essa parceria é muito importante, né? Para que a gente ofereça boas condições para as pessoas que estão vindo para cá chegarem, ficarem tranquilos num lugarzinho, né? Bom, confortável e tenham um início de intercâmbio legal, né? Sem problemas. Cícero perguntou entre Perth e Melbourne para casal 39, vale mais Perth? Depende muito do que vocês querem, né? Depende muito do perfil de vocês. Com relação à acomodação, ao Taio, segundo o Taio, para to stay, eles estão vendo mais procura em Perth, mais dificuldade, né, de ter acomodação livre em Perth do que em Melbourne, mas, enfim, nada que você se programando você não consiga resolver. Fique em contato com a gente, o pessoal da Tagarela. Se quiser saber mais sobre uma cidade e outra, são cidades completamente diferentes, então acho que é isso, tem muito a ver com o perfil de cada um, escolher a cidade. A gente, claro, oferece todas as informações que vocês quiserem sobre as cidades aqui da Austrália. Eu sou suspeita, eu amo Melbourne, moro aqui desde que eu cheguei, mas Perth é lindíssima, tem as praias mais lindas que eu já visitei na Austrália, eu acredito. Não sei se mais lindas, porque tem praia linda na Austrália inteira, né? Mas enfim, é basicamente isso. Taio, muito obrigada, viu? Valeu demais sua participação aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Brigadão. A live vai ficar salva para quem quiser conferir depois, ou se quiserem indicar para alguém que não pôde assistir, vai ficar salva a live no nosso Instagram.